Informativo 1133 de 2024 do STF. Data de divulgação 26 de abril de 2024. Este informativo foi retirado do site do STF. Primeiro, matéria: Direito Administrativo. Tribunal de Contas Estadual, cargos diretivos, reeleição ou recondução, alternância no exercício do poder, direito constitucional, princípios fundamentais, organização dos poderes, Tribunal de Contas. Tema: Tribunal de Contas Estadual, impossibilidade de reeleições ilimitadas para os cargos de direção. ADI 7180/AP. Resumo: são inconstitucionais por violar os princípios republicano e democrático, normas estaduais, Constituição, lei e regimento interno, que permitem mais de uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo diretivo do Tribunal de Contas local. Embora seja permitida a reeleição de conselheiro para o mesmo cargo diretivo de Tribunal de Contas estadual, possibilitar que uma pessoa ou um grupo se eternize no exercício de posto de comando, em especial de natureza executiva, representa grave risco ao dever de impessoalidade que norteia toda a administração pública em cada uma das suas esferas, pois oportuniza a captura da máquina administrativa e abre espaço para a instalação do despotismo. A atividade dos órgãos estaduais, ainda que seja de caráter interno, como é a auto-organização, está vinculada à observância dos preceitos constitucionais. Nesse contexto, ao regularem o tema, os estados devem estabelecer, no máximo, a permissão para uma única reeleição ou recondução sucessiva, à semelhança do que ocorre na regulamentação constitucional imposta para a chefia do Poder Executivo Federal. A alternância no exercício do poder é pilar essencial na democracia, de modo que se revela como consequência indispensável dos princípios republicano e democrático. Ademais, o dever de obediência aos princípios federais referente aos tribunais de contas resulta de sua própria autonomia. Artigo 73 da CF e artigo 75 e 96. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da expressão permitida à reeleição, contida no artigo 113, parágrafo 8º da Constituição do Estado do Amapá, no artigo 7º da Lei Complementar Estadual 10 de 95, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, e no artigo 263 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, a fim de afastar qualquer aplicação que possibilite mais de uma única reeleição consecutiva de conselheiros para o mesmo cargo diretivo do aludido Tribunal de Contas. Segue a legislação pertinente. Próximo, matéria: Direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, direito à privacidade, sigilo de dados, direito processual penal, investigação criminal, requisição de dados, crimes contra a liberdade individual, tráfico de pessoas. Tema: requisição de dados de vítimas e suspeitos de crimes relacionados ao tráfico de pessoas. ADI 5.642/DF. Resumo: é constitucional norma que permite, mesmo sem autorização judicial, que delegados de polícia e membros do Ministério Público requisitem de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada o repasse de dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos em investigação sobre crimes de cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e envio ilegal de criança ao exterior. O direito à proteção da privacidade, artigo 5º, inciso 10, não é absoluto, mas qualificado. Assim, a lei pode restringi-lo ao prever em que hipótese o Poder Judiciário poderá afastá-lo. Na espécie, a restrição é admitida, pois a finalidade é a de investigar infrações à lei, na medida em que suas provas raramente ficam disponíveis publicamente. Conforme a jurisprudência desta Corte, tal como as informações de registros públicos, os dados cadastrais de posse das empresas de telefonia também podem ser requisitados sem que a medida configure violação ao direito à privacidade.
Nesse contexto, embora potencialmente grave a restrição imposta pela medida prevista na lei, não deve haver expectativa de privacidade para quem está em situação de flagrante delito de crime grave com vítimas submetidas à restrição de liberdade. É constitucional norma que possibilita, mediante autorização judicial, a requisição às empresas prestadoras de serviços de telecomunicação e ou telemática da disponibilização imediata de sinais, informações e outros dados que viabilizem a localização da vítima e dos suspeitos daqueles mesmos delitos. Artigo 13b do Código de Processo Penal. A expressão crimes relacionados ao tráfico de pessoas, referido no artigo 13b do CPP, corresponde aos crimes definidos no rol do artigo 13a do mesmo diploma legal. Dada a urgência da medida e a gravidade dos crimes, também é válida a disposição legal que prevê que, caso o magistrado não se manifeste quanto ao pedido de acesso aos dados no prazo máximo de 72 horas, a autoridade competente poderá exigir a entrega do respectivo material de modo direto, comunicando-se imediatamente ao juízo competente. De qualquer sorte, toda medida está sujeita ao controle judicial posterior. Desse modo, deve-se relativizar a proteção constitucional à intimidade e à vida privada em favor do interesse coletivo em solucionar esses crimes, visto que demandam agilidade na investigação, em especial para o resgate das vítimas. Ademais, as normas impugnadas não conferem amplo poder de requisição, mas apenas aquele que é instrumentalmente necessário para reprimir violações de crimes graves que atentam contra a liberdade pessoal e que se destinam a permitir o resgate das vítimas enquanto ainda estejam em curso. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade do artigo 11 da Lei 13.344 de 2016, que acrescentou os artigos 13A e 13B do Código de Processo Penal. Legislação pertinente. Lei 13.344 de 2016, artigo 13. O Decreto 3.689. O Código de Processo Penal passa a vigorar acrescido os seguintes artigos 13A e 13B. Artigo 13A. Nos crimes previstos no artigo 148, 149 e 149A, no parágrafo 3º do artigo 158, no artigo 159 do Decreto-Lei 2.848 de 1940, Código Penal, e no artigo 239 da Lei 8.069, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresa e da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá 1. O nome da autoridade requisitante. 2. O número do inquérito policial. E 3. A identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessária a prevenção e repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal 1. Não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. 3. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado o registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Próximo, matéria, direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, liberdade de crença e religião, segurança pública, princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, direito civil, direitos de personalidade, identificação civil, documentos oficiais. Tema,
Uso de trajes religiosos em fotos de documentos oficiais. RE 859.376/PR, tema 953-RG. Tese fixada. É constitucional a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados à crença ou à religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeça a adequada identificação individual com rosto visível. Resumo: desde que viável a adequada identificação individual é assegurada nas fotografias de documentos oficiais a utilização de vestimentas ou acessórios que representem manifestação da fé à luz do direito à liberdade de crença e religião, e com amparo no princípio da proporcionalidade de modo a excepcionar uma obrigação a todos imposta mediante adaptações razoáveis. A restrição ao uso dessas vestimentas ou acessórios sacrifica excessivamente a liberdade religiosa, com elevado custo para esse direito individual e com benefício de relevância pouco significativa em matéria de segurança pública, de modo que não há razoabilidade na medida por ausência de proporcionalidade em sentido estrito. Nesse contexto, é necessário alcançar uma ponderação de valores entre o interesse estatal de garantir a segurança para a coletividade e o direito individual de exercer a sua liberdade religiosa. Portanto, se o acessório religioso não cobrir o rosto nem impedir a plena identificação da pessoa, e não existe razão para vedar o seu uso em fotografias de documentos oficiais, pois possível a adequada visualização das características pessoais. Na espécie, o acordo impugnado confirmou decisão do juízo de primeiro grau, que reconheceu o direito de uma freira em utilizar o seu hábito religioso na fotografia para a renovação de sua carteira nacional de habilitação, afastando norma administrativa do Departamento de Trânsito local que proibia, para esse fim, o uso de qualquer tipo de adereço que cobrisse parte do rosto ou da cabeça. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 953 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese anteriormente citada. Próximo. Matéria: Direito Penal, Crimes contra a Dignidade Sexual, Pedofilia, Violência contra a Mulher, Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, Presunção de Inocência. Tema: Criação de cadastros estaduais de condenados por crimes sexuais ou de violência doméstica. ADI 6.620-MT. Resumo: é constitucional lei estadual que institui cadastro de pessoas com condenação definitiva por crimes contra a dignidade sexual praticados contra criança ou adolescente ou por crimes de violência contra a mulher, desde que não haja publicização dos nomes das vítimas ou de informações que permitam a sua identificação. Esses cadastros subsidiam a atuação de órgãos públicos no controle de dados e informações relevantes para a persecução penal e outras políticas públicas. Além disso, possibilitam à sociedade o monitoramento desses dados e contribuem para a prevenção de novos delitos de violência de gênero infantil. Assim, as leis estaduais impugnadas, ao criarem cadastros dessa natureza, disciplinam matéria relativa à segurança pública, cuja competência legislativa é concorrente. Artigo 24, inciso 11, artigo 125, parágrafo 1º, artigo 128, parágrafo 5º e 144, parágrafo 4º e 5º, todos da Constituição. Por outro lado, a previsão de que o cadastro seja constituído por agentes que sequer foram condenados não está de acordo com o princípio da presunção de inocência, artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Assim, a inclusão do suspeito e de indiciado em um cadastro público representa medida excessiva à finalidade pretendida pela norma, pois difunde, ainda que de forma restrita, um estado relativo a determinado agente que ainda não foi submetido a um juízo condenatório. Nesse contexto, delimitar que o cadastro seja constituído a partir de dados do agente já condenado atende ao objetivo pretendido e mantém resguardado um instrumento adequado e eficaz para os órgãos de segurança pública estadual sem ofender direitos fundamentais. Por fim, dados capazes de identificar a vítima podem ser coletados para auxiliar na formulação de políticas públicas. No entanto, para evitar a exposição desnecessária da vítima, esses dados não devem ser disponibilizados para o público em geral, pois este apenas serão acessíveis os nomes e fotos dos condenados até o término do cumprimento da pena. Repetindo, pois a este apenas serão acessíveis os nomes e fotos dos condenados para o público em geral, até o término do cumprimento da pena.
Com base nesse e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para 1. Declarar a inconstitucionalidade da expressão suspeito, indiciado ou, constante do inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.315 de 2015 do Estado do Mato Grosso. E 2. Conferir interpretação conforme a Constituição, ao inciso 1, artigo 4º da Lei 10.315 de 2015 do Estado do Mato Grosso, e delimitar que a. Não será dada publicidade ao nome da vítima ou a dado cuja correlação seja capaz de reconhecer o nome da vítima. B. O termo condenados refere-se à sentença penal condenatória transitada em julgado. E C. A expressão reabilitação judicial refere-se ao fim do cumprimento da pena. E 3. Conferir a interpretação conforme a Constituição, ao inciso 2 do artigo 4º da Lei 10.315 do Estado do Mato Grosso, para estabelecer que as autoridades referidas neste dispositivo não terão acesso ao nome da vítima ou a qualquer circunstância que possibilite a sua identificação, ressalvada a ordem judicial. Segue a legislação pertinente. Acabou.